Vamos orar. Deixa eu ajeitar meus óculos aqui. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto. Senhor, aqui estamos, carregando as nossas dúvidas, ansiedades, as nossas cobranças, os nossos lamentos, mas também, Senhor, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento. Aqui estamos, Senhor, pedindo por nós e por aqueles que se recomendam às nossas preces, pelos que se encontram enfermos, pelos pais de todos os matizes morais de ser. Pedimos, Senhor, pelos enfermos, por aqueles que estão lutando por sua caminhada. Pedimos-te também, Senhor, por esses espíritos benditos que se colocam como nossos protetores, por que não os nossos pais espirituais, benditos e abençoados? É assim, Senhor, que nós iniciamos a nossa reunião deste mês, que também é de Dr. Bezerra, um Pai espiritual. Assim, Senhor, sê conosco, agora e por todo sempre. Meus amigos, nós estamos vivenciando muitas questões nesse período, e eu tenho batido muito isto aqui. E é por isso que eu propus essa reflexão desta noite. Depressão. O oposto da depressão não é felicidade nem alegria. É o quê? Só no final que eu vou responder. Mas a verdade é que as pessoas acreditam sempre que o oposto de depressão é alegria, está sorrindo, é felicidade. E sempre associa a depressão apenas a uma tristeza profunda. E é mais do que isto. É mais do que isto. Não é apenas uma tristeza. É algo que se estabelece como uma desesperança. Uma desesperança de vida. Claro que a pessoa depressiva não sente apenas tristeza, mas também tristeza. Mas a tristeza não é o foco apenas do processo. É exatamente como se fosse uma espécie de túnel escuro, onde a pessoa se estabelece sem perspectiva de melhorar. A pessoa ali se encurrala e fica sem saber o que é desejar algo, o que é cultivar esperança. É como se funcionasse uma espécie de bloqueio. Um bloqueio de vida. Um bloqueio. A pessoa se bloqueia em tudo. Mas o que os estudiosos do comportamento reportam é que o fator básico é exatamente a desesperança. Por isto que geralmente os depressivos têm ideias suicidas. Interessante que quando
me fazem essa pergunta, quem está num processo depressivo, diz assim, fica me passando bobagens pela cabeça. A expressão é esta: ficam me passando bobagens pela cabeça. É preciso que nós, que estamos à parte de alguém, entendamos que a depressão não é uma gripe que toma um antigripal, uma infecção que toma antibiótico. Claro que as medicações ajudam, mas quem enfrenta a depressão não precisa. Olha, uma grande bobagem que a gente faz, sabe qual? É dizer a quem está no processo de depressão, mas vem cá, por que você está assim? Tem tudo na vida. Tem tudo. E está assim por quê? Ou então aparecem aqueles palhaços de plantão contando piada para que a pessoa sorri, achando que a depressão é uma falta de riso. Vá assistir uma comédia. E isso não ajuda. Muito pelo contrário. Isso coloca a pessoa mais para baixo. Porque chega um momento em que a depressão é uma espécie de sentir que falta tudo. Falta tudo. Falta tudo na vida daquela pessoa. Ainda que quem esteja do lado de fora esteja sempre afirmando e reafirmando que não falta nada. Interessante que é uma espécie de tendência humana, não é, que nós temos de categorizar tudo que está em nossa volta. Categorizamos tudo. O que é categorizar tudo? Se você está gordo é porque come muito. Não necessariamente. Não necessariamente. Se você se encontra triste, é porque você não é feliz e nem agradece pelo que você tem. Nem sempre. Então nós estamos sempre gerando categorias pelo nosso achismo. A pessoa que não está calma, a gente pensa que está nervosa, que está ansiosa. Não, pode ser o perfil do temperamento, a agitação, mas nós categorizamos. Nós categorizamos tudo. E isso é um equívoco, não só porque nós não estamos sabendo o processo do outro, como também a individualidade humana, ela não é sondada por achismo, por mais que você estude. Você tem a compreensão geral, mas o processo pessoal é cada um que sabe, e quando sabe, porque nem sempre sabe. Nós temos a mania de, nesse processo de categorizar todo mundo e tudo, de querer impor os nossos conceitos, querer impor o que achamos. E quando a pessoa refuta aquilo, aí você se ofende. Mas a razão está comigo. É interessante quando as pessoas me fazem perguntas, sobretudo pela rádio, tanto a Metrópole como a Boa Nova, que eu tenho um programa também lá em São Paulo. Quando a pessoa diz assim: Medrado, olha, meu marido, meus filhos, todo mundo contra mim em casa. Eu acho assim, suspeito isso, né? Quando a gente fala assim, todo mundo contra mim. Será que aquela pessoa está realmente ciente de que alguma coisa não vai bem? Porque todo mundo contra uma. É no mínimo curioso, é no mínimo estranho,
não é? Então as próprias pessoas, nós próprios, não nos damos conta que em tudo na vida é um ir e vir. Em tudo. Em tudo. Nós estamos agindo e sofrendo reações. Agindo e sofrendo reações. Então precisamos estar sempre muito atentos para que neste achismo não saiamos carimbando as testas das pessoas. E geralmente nós não buscamos, como se diz antigamente, o outro lado da história. Não. E mais, quem dar a sua versão, não dá para se prejudicar. Ninguém. Ninguém vai contar o seu lado da história se colocando como algoz. Vai sempre se vitimizar. Vai sempre. Ah, não, eu não me vitimizo. Não, se vitimiza. Até em dizer que não se vitimiza, já está se vitimizando, achando que está sendo injusto o conceito sobre você. Então se vitimiza. Se vitimiza assim. Então é muito importante que nós, dentro dessa lógica equivocada, também coloquemos a compreensão da individualidade como espíritos e das interferências espirituais que ocorrem. E elas ocorrem em razão do nosso processo de sintonia com a nossa vibração. Quando as pessoas dizem, e a grande sabedoria nisso, diga o que pensas, que eu te direi quem és. A gente pode ajustar isso dizendo, diga o que pensas, que eu te direi que companhias espirituais você tem. Eu te direi com quem andas espiritualmente. Porque é isto que é afinidade, é isto que é sintonia. E mesmo nesse processo, cada um de nós vai justificar a sua forma de ser. Vai justificar, não, eu sou assim porque não é? Eu sofri muito isso. Olha, um colega meu do TRT, muito engraçado, ele era casado com uma outra colega, se conheceram até lá no TRT. Então, uma vez estávamos conversando assim no almoço, quando eu almoçava assim, lá no restaurantezinho que tem alguns em torno do TRT, aí eu estava percebendo que havia uma tensão entre os dois. Sabe, quando sentam assim à mesa, né? Pelo amor de Deus, não digam quando sentam na mesa que ninguém senta na mesa para comer. A gente senta à mesa, certo? Sentar na mesa é eu sentar ali em cima. Então, aí eu estava assim, o restaurante já estava mais vazio, eu falei assim, o que está acontecendo com vocês? Aí ela disse, fale. Aí ele, fale você. Aí ela, não, pode falar. Ele, não, eu prefiro que você fale. Eu falei assim, pelo amor de Deus, quem é que vai falar? Já está me gerando ansiedade isso. Aí ela disse, Medrado, ele estava a um passo de me trair. Aí eu, como assim? Você pegou ele com as calças nas mãos, porque estava um passo de me trair? Não, ele já tinha marcado o encontro, eu fiquei na expectativa. Quando ele estava chegando no encontro, eu perguntei, está indo para onde? Aí ele me disse que estava passeando. 4 horas da tarde, Medrado.
até lá por perto da Cidade da Luz. Devia ser assim, onde tem uns motéis por aqui, não sei. Você conhece os motéis por aqui? Conheço. É? Porque você passa, né? Passa e vê. Claro, claro. Aí, olha, ele pode ser bandido, mas que o sujeito é inteligente é. Ele virou assim: eu posso me explicar? Aí ela cruzou os braços. Quando você está conversando com alguém, isso é... O Corpo Fala, tem um livro que reporta muito isso, né? Quando você vai falar com alguém e que esse alguém é como se estivesse se fechando. Eu não quero saber. Aí eu virei assim: fale. Medrado, eu sou traumatizado. Aí eu, sim. Você sabe que com fulano é o segundo casamento. Eu, sim. Sabia de fato. Medrado, no meu primeiro casamento eu fui corno. Aí eu não ouvi. Eu falei assim: você foi o quê? Eu fui traído. Aí eu, Aí, isso, você está entendendo, não é? Aí eu, sim, o seu trauma. É, Medrado. Eu fico assim, eu falei assim: ó, antes que me dê, eu tenho que dar. Aí eu não entendi, antes que dê, tem que dar. O corno, Medrado. Eu falei assim: pelo amor de Deus, rapaz. Aí, claro, ainda tinha umas pessoas assim, o pessoal olhou para a mesa. Aí a mulher disse assim: Medrado, e eu com isto? Eu nem sei. Quando eu conheci ele já era corno. Aí ele falou: também não precisa falar assim. Também não precisa estar falando assim. Aí ela: oh, mas não é isso que explica o que você estava fazendo? Sim, mas isso na intimidade. E aí eu sorri. Ele: é sério, Medrado, não é... Olha, se eu demorasse conversando com ele mais 5 minutos, ele choraria. De armação. Não é aquele choro, porque já estava com a voz assim, embargada. Não é? Aí eu virei para ela e disse: vá lhe pagar, aproveite e pague logo o meu almoço também. Aí ela foi, eu virei para ela e disse: rapaz, deixe de ser descarado. Você foi. Medrado, aqui entre nós, nunca, não, fique tranquilo, jamais vou falar um negócio desse para ninguém. Foi uma coisa de obsessão. Medrado, quando a criatura me mandava as mensagens, eu me arrepiava todo. O que é isso, Medrado? Eu disse: é presença de obsessor. Ele estava acreditando assim, eu ia dizer que não. Agora, dê um jeito de falar isso com ela, que pode ter uma interferência espiritual. Não é? Aí, nessa hora, ela estava chegando. Aí, ó, o que Medrado está dizendo aqui, que pode ser uma interferência espiritual. Você não disse nada disso. Aí ela, muito querida ela virou assim: vamos parar essa conversa. Eu disse a você que estou pensando se vou lhe perdoar. Mas continuaram juntos. Tinham até um garotinho, eles. Aí eu falei: meu Deus, eu já vi foi coisa se colocando na culpa de obsessor, viu? Eu já vi foi coisa. Mas, ainda que esses espíritos interfiram, mas eles só interferem quando oferecemos a sintonia. Eles só interferem quando nós criamos este vínculo, essa ligação, como se fosse um conduto de alimentação e retroalimentação. Se não tivermos,
Não acontece. Mas, em 1988, aconteceu uma explosão no mundo do surgimento do que seria o remédio curador da depressão. Surgiu uma droga que foi chamada da pílula da felicidade, o Prozac, o nome comercial mais conhecido. Então o Prozac saiu das farmácias, foi para a capa das revistas, tratados falavam do Prozac, é a fluoxetina, não é isso? Fluoxetina. Então, as pessoas começaram compulsoriamente a tomar. Gente, há sim os processos químicos indicativos da depressão, mas não é apenas uma questão. Depressão vai ser sempre questões multifatoriais ali envolvidas, inclusive a possibilidade de uma interferência espiritual. Mas as pessoas começaram a consumir desbragadamente, inclusive depois de foi um estudo realizado com o nome de Prozac Nation, a nação Prozac, grosseiramente traduzida, onde realmente era dada como sendo o grande filão da resolução de todos os problemas de todo mundo. Hoje a gente vê que as pessoas já saíram desta moda e está na moda do Rivotril. Não é? Claro que há casos, né, os distímicos, por exemplo, que precisa serem medicados, e casos de depressão também. Mas se nós não buscarmos o fio da meada, não adianta. O fio da meada lá da nossa infância, o fio da meada dos processos de nossas vidas, se ficarmos achando que é apenas uma questão circunstanciada a uma situação, não vamos resolver. Não vamos resolver. Então temos que bater de frente e buscar essa compreensão mais profundamente. E para isto precisamos como que fatiar as nossas almas, como se fosse tirar, como uma cebola que a gente vai tirando as peles, a gente vai tirando, para poder ver o que se encontra ali, naquele fundo. Mas talvez agora seja o momento que eu responda: então qual é o oposto da depressão? O que é o oposto da depressão? É a falta de vitalidade. O oposto da depressão é esta falta de vitalidade para reagir. Então, o oposto da depressão não é felicidade, não é alegria, é a busca desta vitalidade perdida, esta vontade de viver, esta vontade, o encontrar que vale a pena viver, o encontrar o sentido da sua vida, o sentido do seu propósito. Há um livro, eu li esse livro há muito tempo e fui rever essa semana, de Andrei Solomon, não é Salomão não, é Solomon mesmo,
onde ele aborda, é o demônio da meia-noite, do meio-dia, meia-noite não, meio-dia, demônio do meio-dia, onde ele aborda exatamente esta falta de energia do depressivo. Então é como se ele estivesse numa inanição moral. Então não adianta, vamos sair, vamos comer uma pizza que você vai melhorar. Não é uma pizza que vai melhorar. Não é você chegar na casa da pessoa de surpresa, com um grupo, fazendo festa. Não. É fazer com que aquela pessoa, primeiro, aceite que está em depressão. É o primeiro grande passo. E aceitando que está em depressão, é buscar caminhos para a revitalização. Mas como? Isso é muito subjetivo. É verdade. Porque vai depender exatamente do quê? Desse fatiamento da sua alma para você buscar o que está lá por dentro dela. Uma frustração, uma separação que você não queria, uma doença que você enfrentou, a morte de alguém, um filho que você não teve, um curso que você não fez, um caminho que você queria tomar e não tomou. Então, mergulhe, descubra. Pode ser doloroso, mas vai ser necessário. Este senhor, ele é da Universidade de Colômbia. Ele diz o seguinte: o livro dele, o relato do livro dele é um relato pessoal. O próprio Solon teve um processo depressivo muito grande, e ele coloca também histórias de pessoas que ele acompanhou. Então ele fala nesses relatos que nele e no que ele percebeu nas pessoas, não é que a cura da depressão se dá com a pessoa se tornando mais alegre, ativa, não. Mas se dá no momento em que elas levantam e dão um basta à enfermidade da alma. Ou seja, a pessoa pode sair da depressão e não ser uma pessoa que sorri, não. Pode ser da forma dela existir, reservada, tímida, ou até com certo grau de melancolia. Então é por isso que ele bate muito nesta tecla de nós não categorizarmos situações, porque cada processo vai ser sempre um processo. Então, é a partir deste encontro com nós mesmos, a partir do o que me incomoda, é que a gente começa a trilhar pelo processo da cura. A bem da verdade, isso funciona para tudo na nossa vida, ou pelo menos deveria funcionar, não é? Para tudo. Para você questionar o porquê daquela insatisfação constante, permanente, que não sai. Porque você não parece nunca estar satisfeito, satisfeita com nada. É nesse sentido. É nesse sentido. Eu estou sempre colocando aqui para vocês o seguinte: não deixe que um processo contamine toda a sua vida. Departamentalize cada questão da sua vida. Questão profissional, familiar, afetiva, sexual, profissional, o que for. Deixe em compartimentos.
E procure analisar cada compartimento. Porque dentro desse processo de categorizar tudo pelo achismo, nós somos muito levados a dizer coisa, nada para mim dá certo. O que não está dando certo? Foque nisto. Nada dá certo? Não, alguma coisa deve estar dando certo. Então, é muito importante a gente compreender que não existe um monstro, um bicho-papão nas nossas vidas, que esse bicho-papão é indomável, invencível. Não. Não. Tenha coragem, bata de frente, se reconheça em suas vulnerabilidades e avance. E avance. Porque aí você estará afastando, inclusive, as interferências negativas. No domingo, eu fiz uma palestra para o Prozebem, era aniversário do Prozebem, do Pronto Socorro Espiritual Bezerra de Menezes, lá de Aracaju. É uma instituição que eu vou há, uns 20 anos, todo mês de agosto. Então, o ano passado eu não fui, e esse ano também, por essas questões óbvias que nós estamos vivenciando. Aí eu fiz uma palestra, terminei a palestra antes e abri para a pergunta. O tema da palestra era como vivenciar o amor em momentos de dor. Eu me lembrei até daquela música de Caetano Veloso, Wellington, que fala, para que rimar amor e dor. Eu nem lembro o nome da música, você também não vai lembrar. Filosofia. Mora na filosofia, para que rimar amor e dor. Exatamente. Eu me lembrei dessa música e cantei com toda essa minha verve. E aí depois um cidadão me mandou uma pergunta, assim: Medrado, eu sou pai. Meus filhos, eu perdi o emprego, meus filhos estão passando fome. Como vivenciar um amor se eu estou com tanta dor? E dentre outras coisas eu disse a ele: e seu amor é alimentado por comida ou por afeto? E ele me retrucou: não precisa me dizer mais nada. Uma coisa é estar tudo bem profissionalmente, a dificuldade está grande, mas isso inibir o amor dele com os filhos e vice-versa? Claro que não. Claro que não. Então a gente percebe que, em verdade, o que está precisando motivar a todos nós, em especial quem se encontra em depressão, nessa busca da vitalidade, é exatamente começar a avaliar que há processos que precisamos reconhecer diante da vida e até agradecermos. Se há algum que não está bom, pronto. É como se fosse, vamos ali, olha, quando a gente assiste a um filme, não é, que é por exemplo, um submarino que a água está invadindo. O que é que a gente vê no filme? As pessoas fechando as comunicações, não é? Vamos fechar aquela comporta aí, fecha. Então temos que fazer isto. Se a questão é profissional, se é afetiva, cada coisa ali, então vamos trabalhar ali, cada situação. Agora, para que isso aconteça, a gente tem que parar e pensar e refletir, coisa que nós não gostamos de fazer.
E até conversar em voz alta é muito importante. Vocês sabem que isso é um efeito bem positivo. Você conversar com você mesmo, no momento em que você estiver sozinho, sozinha, converse com você. Espera aí, eu estou falando isso. Poxa, mas olha, eu tenho o amor dos meus filhos. Poxa, eu tenho aquele trabalho. Poxa, olha que coisa boa isso que eu tenho. Aquilo ali realmente não funciona. O que é que eu vou fazer com aquilo? Com aquele aspecto? Pronto, faça. Ah, mas não tem jeito a dar. Então nada faça. Não se contamine. É aquilo que eu já repeti aqui há muitas vezes para vocês. Tem gente que vem falar aqui comigo, quando eu fazia esses atendimentos assim, Medrado, mas olhe, eu sou assim porque eu não recebi amor dos meus pais. Aí uma pessoa que já está com 80 anos, aí você ainda reclamando isso. Eu me lembro de minha mãe que mandava o povo tomar tenência. Tome tenência na vida. Busque. E aquilo, não é? Aí a gente vai pensar nos nossos pais, como o Hélito propôs aí no início, com as músicas que ele cantou e se emocionou. E a gente vai, mas meu pai não era assim. Nosso pai não era assim não, também. Nosso pai não era nem de dizer parabéns no dia do aniversário. Não era. Não era, não. Esse negócio de dar beijo, abraço. Poxa, não. E vocês sabem, eu já fiz esse comentário aqui, mas aí no outro dia eu estava conversando com o Rafael, inclusive, sobre isso. Eu disse, poxa, a gente sempre se fixa nisso, mas a gente não fixa como ele era trabalhador, honesto. Nunca vi meu pai deitado, dizer assim, não vou trabalhar hoje não. Nunca vimos. Nunca. Então quer dizer, a gente deixa escapar tudo isso porque, vocês sabem, quando tinha assim alguma coisa, dormíamos num triliche. Não era beliche não, era triliche, era 3. Quartinho apertado, porque tinha uma outra cama. Aí quando acontecia alguma coisa assim no quarto, algum fantasma, digamos assim, aí caíamos, íamos nos arrastando para o quarto. Aí disse, meu pai, isso a gente no chão. Que é? Está com medo. Não, volta para o quarto. Volta para o quarto. A gente nunca deitou na cama dos nossos pais. Não, volta. Gente, imagine. Teve um dia, não sei se Rafael vai lembrar disso, que foi, tinha um oratório de minha mãe nesse quarto. E tinha aqueles pisca de Natal, mas tinha lá no oratório. E o que é que acontecia? A luz acendia, os pisca acendiam e apagavam. Aí um perguntava para o outro. A gente chamava Rafael de Ael. Ael, você está acordado? Eu estou. Você viu isso? Eu vi. Lindinho? Você viu também? Eu vi. Nisso já estávamos os 3 no chão, saindo do quarto. E aí encontramos o irmão de criação de minha mãe. Em verdade, a avó dele criou minha mãe. Minha mãe tinha aquele sentimento de gratidão muito grande e acolheu ele. E ele era alcoolista, bebia, mas bebia muito. Já estava com delírio tremens e morreu de cirrose hepática. Ele estava na cozinha, que fazia parede com o quarto, aí ele viu a gente saindo, o que é isso, não sei o que, fez aquela confusão, aí nós voltamos, e aquela luz acendendo e apagando, e a gente ali, e ficávamos debaixo da coberta, como se coberta fosse impedir de espírito perturbar. Aí ficávamos debaixo da coberta, um calor desgraçado. Aí no dia seguinte nós descobrimos que as lâmpadas não estavam com um bom contato. Então quando ele se aproximava,
o piso era de madeira, não tinha laje. Quando ele aproximava, e balançava e acendia. Quando ele se afastava, mas isso foi a noite toda de sofrimento. Enquanto ele ficou na cozinha lá preparando o que comer, a luz apagava e acendia. Era a forma de meu pai ser. Era o jeito dele. E é o jeito dele, ele passou melhor. Nunca vimos meu pai bêbado, nunca vimos meu pai fumando. Meu pai não andava nem de pés no chão. Nunca vimos meu pai soltando um palavrão, sendo rude com a nossa mãe. Nunca. Mas tudo isso desaparece porque ele não abraçava a gente. Pronto. Ele não recebeu isso também. Quando, uns 15 dias antes dele morrer, eu fui lá na casa dele, ele estava morando ali num apartamentozinho na Barra. Ele tinha casado com a mulher dele, era 30 anos mais nova do que ele. Aí eu cheguei lá e vi um quadrinho, já contei isso aqui, um quadrinho assim no chão de interior de igreja. Eu adoro arte sacra. Aí eu disse: ô meu pai, me dê aquele quadrinho ali. Não vou dar não, é de Maria, não sei o que. Eu disse: poxa, então me venda. Não vou dar não. No chão. Eu disse: mas meu pai, ele num pau pequenininho, meu pai vai ficar ali, o sol está pegando, deixa ali. Tá. Meu pai nunca deu a gente um presente. Nunca deu. Aí ele ia viajar, ia para Fortaleza, para a terra da mulher dele. Aí ele ligou para Rafael. Não está conversando? Vem cá que eu vou lhe dar o quadro para você levar para José. Aí Rafael disse: meu pai, o senhor vai viajar, quando o senhor voltar, eu vou aí e pego. Não, venha pegar logo, vai que eu viajando, alguém arromba aqui, rouba. Quem vai arrombar a casa dele? Para roubar um quadro no chão. Mas ele falou tanto, Rafael foi buscar. Aí Rafael foi buscar e me deu o quadro. Essa foi a viagem que ele foi e não voltou. Ele morreu em Fortaleza. Aí eu fui buscar o corpo, fizemos o traslado. Aí as pessoas disseram: será? Maria, a mulher dele mesma, disse isso. Eu falei assim: será que Arlindo não estava? Não, meu pai era Arlindo também, meu irmão chama Arlindo Júnior. Será que ele não já estava sentindo? É possível. Foi o único presente que meu pai me deu. E curiosamente, o interior de uma igreja. Talvez isso tenha uma simbologia aí diante da vida. Então, é esperar, é compreender que ninguém dá o que não tem. E afinal de contas, nós também não somos lá de corresponder 100% às expectativas das pessoas em relação a nós. Não somos. Se a gente for conversar com pessoas que lidam conosco, todas vão apontar alguma expectativa. E não temos a obrigação de satisfazer a expectativa de ninguém. Não é? O que temos a obrigação, sim, é de trabalharmos para sermos cada vez melhores diante de nós mesmos. Este é o céu ou o inferno que nós concebemos, estado de consciência. Mas isso não impede o Hélito Pacheco, como é o nome do seu pai? Nelito. Filho de seu Nelito, que a gente não deseje às pessoas algo de bom, algo de positivo. E vocês podem fazer isso também, desejar aí às pessoas. Levante, por favor, sem se envolver de longe. Pra não sentir só o sol, a lua e o mar.
passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Vida boa, brisa e paz, nossas brincadeiras ao entardecer. E à toa é bom demais, o meu melhor lugar sempre é você. Você é a razão. Aí, ó, dirija aí seu pensamento pra alguém. Não vá dizer que eu não sou Sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. Seu colo é o meu abrigo. Você é a razão De quê? da minha felicidade. Não vá dizer que eu não sou O quê? sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. Cidade da Luz. Seu colo é o meu abrigo. Valeu. Fica em pé. Vamos buscar essas. Ih, tá danado isso aqui. Sou eu aqui, né? Ou é você, Wellington? Vamos conclamar essas forças do bem. Vamos pedir a Frei Carlos que chegue com os franciscanos, com os padres, que se aproximem para esse arrastão de amor e de caridade. Os monges tibetanos, os budistas, os rabinos, os pastores evangélicos, que venham todos em nome do bem, do amor e da caridade, para que possamos fazer daqui a pouco este cordão e um arrastão para descolar e desprender de nós toda sorte de miasmas de energias negativas. Vamos pedir a Legião de Maria, Irmã Dulce, que possam estar também nesse instante. Que esse grupo de religiosos venham e se posicionem. Pedimos também que as forças das matas, da natureza, os índios, os caboclos, os pretos velhos, que tenham acesso à nossa casa em nome do bem. Que Raio de Sol seja o anfitrião. Que os orixás possam estar presentes, os boiadeiros, as ciganas. Que toda esta congregação de espíritos ligados às forças da natureza possam também agregar os seus poderes de energia para já já nos posicionarmos nesse arrastão bendito. Que venham os boiadeiros, que venham os faquires, que venham os indianos, que venham todos em nome
bem, da caridade e do auxílio. Este é o momento de conectarmos com essas energias. Este é o momento de pedirmos a essas energias que se mobilizem, porque nós vamos pedir aos senhores do bem agora que passem por nós. Kumbaya é isto, é uma súplica, é um pedido. Passe por aqui, meu Senhor, por cada um de nós. Kumbaya, my Lord, Kumbaya, meu Senhor. Senhor de todas essas forças, aos senhores que representam essa energia, passem por aqui, por cada um de nós, arrancando as dores, os miasmas, as mazelas em forma de energia. Passem por aqui, senhores do bem. Somos necessitados desta proteção e deste auxílio. Queremos revigorar a nossa vitalidade, para que nada tenha força de nos abater em nenhuma circunstância, diante de nenhuma dificuldade. Por isso pedimos, peçam. Venham, passem, nos auxiliem, se detenham nos mais necessitados. Pedimos pelas forças do bem, pela caridade e pela misericórdia, nos colocamos vulneráveis e com os nossos corações abertos. Livremos-nos destes pesos, dessas lutas difíceis, senhores do bem, espíritos motivados pelo amor. Estamos todos aqui suplicando, desarmados dos nossos egos, pedindo com o coração de joelhos. Que sejamos alcançados pelo fogo espiritual do bem. Ah, senhores, muito obrigado por esta força, por esta vontade de renovação, por esta vontade de fazer, de crescer. Ah, senhores, espíritos do bem, muito obrigado. Muito obrigado. Em nome de todos, muito obrigado. E nos protejam agora e sempre. Que assim seja.